Hoje é dia 9 de dezembro e meus planos para o dia de hoje acabaram ficando completamente diferentes do que vai acontecer na realidade. Hoje é aniversário de 1 ano do canal. A minha ideia era fazer um vídeo comemorativo, mas eu não tô muito na vibe de comemorar nesse momento. Na quinta-feira, a J.K. Rowling soltou uma declaração sobre a presença do Johnny Depp nos filmes de Animais Fantásticos. Eu vou deixar aqui na descrição um link para a carta original e um link para uma tradução dela. E bom, a declaração dela foi publicada quase que ao mesmo tempo que uma das notícias que eu estava mais ansiosa para receber. E no dia eu acabei escolhendo focar na notícia boa. Como eu comentei até no Twitter, eu falei, gente, eu estou feliz demais com isso para me deixar levar por isso nesse momento. Então depois eu vou pensar sobre isso. Mas na verdade, embora essa fosse a minha intenção, eu não consegui de fato desligar esse botãozinho na minha cabeça e não consegui de fato me desligar completamente da sensação que eu fiquei quando eu li a carta dela. Eu fiquei muito decepcionada com a carta. Foi pra mim uma desconstrução de uma pessoa que eu admiro demais, sempre admirei, uma pessoa que eu tinha como exemplo e como inspiração em tantas áreas da minha vida. Eu sei que para outras pessoas esse processo de desconstrução dela se iniciou em algum outro momento, mas esse foi o meu estalo. Foi nesse momento que eu senti que, opa, tem alguma coisa bem errada aqui. Eu fiquei principalmente decepcionada porque, embora algumas pessoas não sejam fãs do trabalho dela à parte de Harry Potter, eu sou. Desde sempre eu fui, eu acompanhei todas as publicações que ela fez fora do universo, dentro do universo, tudo. E eu admiro muito os trabalhos que ela escreveu, eu gosto muito dos livros que ela publicou. Bom, aí o baque foi bem maior. Eu senti com aquela carta que a história ainda não ficou 100% passada a limpo. Eu não posso ignorar o fato de que eu sou uma pessoa formada em letras e que trabalho com textos. E também não dá pra ignorar o fato de que ela é uma escritora que trabalha com a palavra. Nada do que ela escreve é despropositado. Eu acho que cada palavra é escolhida com muita consciência, com muito esmero. E dessa forma, duas coisas que me incomodaram especificamente no posicionamento dela e que me fazem ter essa sensação de que ainda não tá tudo resolvido. A primeira é o fato de que no tweet em que ela divulgou o link para o site dela com a carta, ela disse: aqui está o que eu posso dizer sobre o Grindelwald. A ideia dela colocar o que eu posso dizer e não o que eu quero dizer ou o que eu tenho a dizer me faz acreditar que tem algo a mais ali. Se esse algo é positivo ou negativo, eu não sei. E só me faz realmente ficar encucada de que a gente ainda vai ouvir mais sobre essa história, de que essa não é uma história que tá fechada. Isso provavelmente ainda vai se estender de alguma forma. Talvez isso reflita de forma positiva, talvez isso queira dizer que em algum momento ela ainda tá aberta pra negociar e tirar ele do elenco. A gente não sabe o que tá rolando. Outra coisa que me incomodou nessa escolha de palavras na carta dela foram as duas frases finais da carta, em que ela diz primeiro que a consciência não é regida, não é feita em grupo, não é o grupo que constrói uma consciência. E segundo que ela diz que dentro ou fora do mundo ficcional a gente tem que sempre escolher fazer a coisa certa. Isso me incomoda justamente porque eu acho que ela está tomando uma postura que é muito contrária ao que ela disse nos livros de Harry Potter, em tudo que ela ensinou pra gente em Harry Potter. Pra mim é muito contraditório com o que ela diz com essas duas frases, o que eu entendi por essas duas frases, né? E por isso eu continuo acreditando que tem alguma coisa aí por trás. Como eu disse, não sei se é uma coisa boa, se é ruim. É só uma coisa que eu queria desabafar com vocês e dizer que isso é uma história que ainda me incomoda. Eu não consigo simplesmente deixá-la de lado e seguir minha vida porque fica um zumbido na minha cabeça, sabe? De tem coisa aí, tem coisa aí, tem coisa aí. Bom, mas o fato é que, independente do que ela quis dizer com essas frases, se tem alguma coisa por trás ou não, ela disse explicitamente várias coisas nessa carta. E, infelizmente, é a partir disso, e só disso que a gente tem, que a gente precisa interpretar e lidar com essa situação toda. As palavras que ela colocou naquela carta são as palavras que a gente tem para interpretar hoje. E o que ela disse naquela carta, o que eu li naquela carta, foi que ela disse claramente que não tem interesse em comprar essa briga. E isso é o que me mata. É isso que me deixa tão decepcionada. É isso que me deixa tão triste. Porque o silêncio dela representava pra mim a ideia de que ela não poderia, de alguma forma, tomar uma atitude. De que essa era uma briga que ela não poderia comprar por algum motivo. Que eu acreditava que seriam motivos contratuais, esse tipo de coisa. E o que ela disse claramente no texto foi que ela poderia sim comprar essa briga. Ela pensou em comprar essa briga.
mas ela achou melhor não. E o fato de ter passado por uma reflexão e ainda assim ela escolher que não vai bancar essa questão, isso me incomoda tanto, porque... Bom, vocês sabem a história dela. A literatura, a arte, a criatividade dela, a vontade dela de transformar em realidade para muitas pessoas uma história que era só realidade para ela. Isso tirou ela de um abismo em que ela estava e não conseguia sair. Essa é uma história que seduz qualquer pessoa que acredita na magia da literatura, que acredita que as palavras têm poder, que acredita que a arte em si tem um poder de transformação muito grande. E é uma puta história, é incrível, de verdade, é uma história incrível. Eu sempre tive, inclusive, muito orgulho de contar essa história para as pessoas que eu conheço que não sabiam, como se fosse tipo uma conhecida minha que tava na merda e fez uma coisa incrível. Enfim, essa mulher, a J.K. Rowling, que sobreviveu a todas as coisas que ela sobreviveu e se reconstruiu a partir da escrita, é uma mulher que eu admiro pra caramba e que eu sempre vou admirar. Ela escreveu uma história que reflete muito da própria história dela e que ao mesmo tempo serviu como apoio e como um suporte para muitas pessoas ao redor do mundo que precisavam vencer as suas próprias batalhas. E talvez essas pessoas não tenham deixado de ser pobres para virar milionárias, não tenham saído do anonimato para a fama, mas elas venceram uma depressão, elas venceram ambientes familiares tóxicos, elas venceram relacionamentos abusivos. Ou seja, a história que ela criou é uma história sobre uma sobrevivência em uma sociedade adversa, em uma sociedade que não confia, não acredita e que oprime. E ela fez uma história sobre uma pessoa que não era acreditada, que não era confiada e que era oprimida e que conseguiu quebrar essa lógica. E o impacto dessa história é inegável e eu e você e todo o fandom estamos aqui pra provar isso, né? Mas essa história, que é uma história tão incrível, que mudou a vida de tanta gente, em algum momento ela deixou de ser isso. E ela se tornou um negócio. O que eu acho que não é nada mais natural, infelizmente, no mundo que a gente vive, porque a gente vive numa sociedade capitalista que quer capitalizar as coisas, né? Então, quando algo pode ser convertido em mercadoria, aquilo vai ser convertido em mercadoria. E assim, eu não tô condenando ela por ter ficado rica, por ter, sei lá, ficado famosa, de jeito nenhum, longe de mim fazer isso. O que me incomoda é o fato de, ao ter ficado rica, ela ter se tornado exatamente o oposto do que a grande obra dela dizia que a gente deveria ser. A carta que ela publicou tem um tom extremamente profissional que eu entendo e respeito. Eu acho que ela não poderia talvez soltar uma carta xingando a ninguém, né? Seria um pouco complicado. Mas embora ela tenha esse tom de neutralidade que é característico de uma declaração profissional, ela não é totalmente neutra. Ela pende para um lado. Embora ela não levante uma bandeira e diga explicitamente eu defendo Johnny Depp e irei protegê-lo, a carta dela pende para esse lado. O tom da carta está voltado para a defesa dele. Se ela me dissesse que a presença dele incomoda ela de alguma forma na saga e que ela preferiria que ele não estivesse ali, mas ela está presa por cláusulas contratuais que impedem que ela tome alguma atitude mais séria, eu entenderia e eu acreditaria e eu bancaria a dela. Porque a gente sabe que Hollywood é assim. Hollywood não tem dó, Hollywood não tem pena das pessoas e não respeita as pessoas. Eu tenho certeza que eles não hesitariam em destruir o legado dela de alguma forma, sei lá como, se ela quebrasse um contrato. Por isso eu entenderia e eu ficaria do lado dela se ela me dissesse isso. Eu gostaria, mas eu não posso. Mas não foi essa a escolha que ela fez. Ela escolheu defender a permanência dele lá. Na hora de usar o privilégio que ela tinha, os privilégios que ela tinha, de apesar de ser uma mulher branca, ser uma mulher rica, ser uma mulher com poder, ser uma mulher que tem voz, ser uma mulher que é ouvida pra caralho, ao invés de usar esses privilégios pra tomar uma posição e fazer um impacto positivo, ela escolheu ficar do lado de um cara que é acusado de agredir a esposa. Como se a ideia de um cara que tem provas visuais, tem vídeos mostrando que ele é uma pessoa violenta, que ele é uma pessoa que fica alterada por bebida, droga, sei lá, e que fica violento e bate portas e quebra armários e quebra garrafas. Como se a ideia de um cara desse agredir a mulher fosse uma coisa absurda e impossível de se acreditar. Como se todo dia a gente não visse acontecer casos de violência doméstica, como se durante o tempo desse vídeo a gente não tivesse dezenas de mulheres agredidas pelas estatísticas que a gente tem no Brasil. Como se a violência contra a mulher não acontecesse todo dia, o dia todo. E como se ela não tivesse escrito 7 livros que falam sobre a importância de você dar ouvidos e apoiar as pessoas que se atrevem a falar contra os opressores.
Eu posso estar sendo ingênua nesse ponto, mas eu acredito plenamente que Harry Potter não teria se tornado o que se tornou se ele não tivesse sido escrito de forma verdadeira, se ela não tivesse colocado aquilo nas páginas acreditando no que ela colocou. Então eu acredito sim que ela tinha uma sintonia de valores quando ela escreveu Harry Potter com o que ela escreveu, mas eu também acredito hoje que isso se perdeu em algum momento. Não sei dizer quando, mas eu tenho plena consciência hoje de que a mulher que escreveu Harry Potter não é a mulher que escreveu aquela carta. E justamente por isso eu mantenho o que eu disse no vídeo sobre a escalação do Depp, sobre manter o meu lugar, sobre ocupar o meu lugar. Harry Potter é uma parte de mim, é uma parte de quem eu sou, uma parte de quem eu fui, é uma parte de quem eu vou ser. Eu jamais vou conseguir tirar de mim o que Harry Potter me agregou. Ainda que eu queime todos os meus livros hoje, eu vou continuar tendo sido tocada por essa história, tendo sido movida por essa história e tendo sobrevivido em muitos momentos graças a essa história. E justamente por isso eu me recuso a abrir mão de estar aqui. Eu me recuso a abrir mão de estar no fandom, eu me recuso a abrir mão do meu lugar como fã, do meu lugar como admiradora, do meu lugar como leitora. Já faz tempo, muito tempo, que esse universo é muito maior do que o que ela diz, do que o que ela fala. Já faz tempo que nós, fãs, somos os responsáveis pela manutenção e pela comunidade incrível que a gente criou, para usar as palavras dela, em torno de Harry Potter. E justamente por isso eu acredito plenamente que esse mundo não é só dela, ele é nosso. E se ele é nosso, se ele é meu, se ele é seu, cabe a nós decidir o que a gente vai pessoalmente fazer para lidar com isso que está acontecendo. Quanto a Animais Fantásticos especificamente, eu sinceramente não sei qual vai ser a minha postura. Tô sendo muito sincera com vocês, eu não sei mesmo, porque o que me incomoda é que essas obras de Animais Fantásticos estão sendo escritas por essa Rowling, em quem eu não acredito mais. E que já não condiz com a Rowling que eu admiro, que é a que escreveu Harry Potter. Eu continuo acreditando, como eu disse no vídeo sobre o Depp, que o boicote é uma decisão individual e muito pessoal. Eu tenho dito para todo mundo que eu converso sobre esse tema, não só sobre o Depp, mas sobre todos esses casos que estão acontecendo em Hollywood, que a ideia de você ser obrigado a parar de gostar de um filme, de um cantor, de um livro, quer que seja, de qualquer obra de arte que faz parte da sua formação, porque tem um ator ou um escritor, ou que seja um diretor que está envolvido ali naquele processo de arte, que foi acusado ou que foi comprovado que estuprou, bateu, qualquer violência desse tipo, a gente ter que se desligar dessa obra é uma violência simbólica contra a gente, sim. Se é uma obra que faz parte de mim, ela está sendo arrancada de mim, nesse sentido. E por isso me incomoda, a mim, pessoalmente, a ideia de abandonar Harry Potter. Se o filme estreasse hoje, eu acho que eu não assistiria, ou pelo menos não assistiria agora, mas a gente ainda tem um ano pela frente e eu tenho plena consciência de que a minha vida, a minha postura, meu pensamento pode mudar em um ano radicalmente. Então pode ser que daqui a um ano, na estreia, a minha postura seja outra. Pode ser que ela seja mais radical, inclusive, do tipo, não vou ver e nunca verei. E não sei dizer mesmo o que vai ser daqui pra frente. O que eu tô dizendo sobre a minha postura aqui é a minha postura individual. Eu não julgo de forma alguma a postura de quem escolhe boicotar ou de que escolhe assistir. Eu acho que cada um sabe de si, sabe o que vai fazer bem ou mal pra si mesmo. Mas eu acho que o mais importante aqui é, seja lá qual for a sua opção com relação a isso, se é sair do fandom, se é parar de acompanhar, ou se é continuar, se é ocupar espaço, não importa. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa discutir isso, a gente precisa debater, a gente precisa fazer barulho. Talvez o nosso barulho não dê resultado lá no filme, talvez não tire o Johnny Depp, mas vai fazer muita gente pensar. E isso é importante, porque talvez a gente não consiga mudar aquela situação, mas talvez essa situação não aconteça novamente. Talvez isso não se repita. Então a gente precisa sempre discutir, debater, falar e fazer muito barulho para ter, talvez não um efeito imediato, mas um efeito a longo prazo. Então eu acredito que a gente não pode nunca deixar de vocalizar o nosso descontentamento. Se você não tá feliz com aquilo, fala. Se isso não tá te fazendo bem, fala. Se você tá se sentindo mal porque tem alguém ali, fala. Não se cale. A gente tá passando por um momento na indústria do entretenimento que é essencial, que é um movimento de falar sobre abuso, falar sobre violência contra a mulher. E esse é um momento que a gente não pode perder. A gente não pode deixar de falar sobre coisas que precisam ser faladas. E a violência, o abuso, não podem ser calados. Quanto mais a gente puder falar sobre isso, melhor.
E por isso, basicamente, é que eu tô fazendo esse vídeo. Eu achei que seria um pouco contraditório se eu dissesse no vídeo sobre o Depp que a gente tem que falar sobre isso e aí eu não falasse sobre o caso da Rowling. Eu sei que meu canal não é enorme, não é gigante, não é nem grande, na verdade. Eu sei que ele não tem o impacto que muitos canais específicos de Harry Potter têm por aí. Mas eu sei que, de certa forma, as pessoas que acompanham esse canal enxergam que ele é um lugar onde você pode buscar opiniões sobre o universo e não só top 10 melhores cenas. Então eu senti que esse era meu dever. Esse foi um vídeo muito desgastante de se gravar, de roteirizar, de gravar, vai ser de editar. Eu fico muito, muito triste que a gente esteja passando por essa decepção, que a gente tenha que lidar com essa decepção. Mas a grande ironia dessa situação é que justamente o universo criado pela pessoa que está decepcionando a gente e que é um universo que ela tá contradizendo tanto nesse momento, é o universo que nos deu uns aos outros. Quanto fandom, enquanto amigos mesmo. E infelizmente a gente tem que passar por isso, mas a gente vai passar por isso juntos. Me dói muito, muito, muito ter que fazer um vídeo falando essas coisas sobre uma pessoa que era um grande ícone na minha vida e que eu admirava demais e que me ensinou tantas coisas e que teve um papel tão importante na minha formação. Mas ela escolheu um lado e definitivamente o lado que ela escolheu estar nessa história não é o lado que eu escolhi estar. Bom, eu vou deixar o link aqui pro vídeo da Tamires do Podflu, que ela lançou ontem, e que é um vídeo que dialoga muito com o meu. Vocês vão ver que, inclusive, tem muitas coisas parecidas. Se tem alguma coisa que eu esqueci de falar nesse vídeo, eu tenho certeza que ela falou lá, e eu sugiro que vocês assistam o vídeo dela também. Eu vou deixar aqui também o link para uma thread no Twitter, que foi importantíssima para eu organizar meus pensamentos e foi a primeira que eu li e concordei do início ao fim. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal, compartilhar se você achar que vale a pena. E vamos continuar falando sobre isso, né? Infelizmente, não temos ainda o passe para parar de falar sobre agressão e pessoas que passam pano para agressor. E Infinita Encantatem.